tarde. É com grande satisfação que a página Vamos Falar de Educação, em parceria com a página Educa Sempre, da professora Marialba Carneiro, promove essa live, esse encontro entre o Dr. Luiz Antônio Miguel Ferreira, a professora Marialba Carneiro e a professora Valquíria. O nosso tema hoje é Educação, como garantir os direitos a todos em tempos de pandemia. Eu gostaria de saudar o Dr. Luiz Miguel e também a professora Marialba Carneiro. Para nós é uma grande satisfação ter esse encontro da nossa paixão, que é a educação. São muitos desafios, uma complexidade muito grande que nós estamos inseridos nela, principalmente por conta dos últimos acontecimentos do Covid-19. Eu vou ler o currículo resumido do Dr. Luiz. Dr. Luiz é um promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, ele está aposentado, presta consultoria nas áreas de educação, infância, juventude e pessoa com deficiência. É mestre em educação pela Unesp, autor de vários livros e membro efetivo do Todos pela Educação e do Conselho Consultivo da Fundação Abric. Antes de passar a palavra para vocês, eu gostaria de contextualizar o nosso cenário atual. Segundo a Unesco, atualmente no mundo, nós temos aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões de crianças, jovens e adultos sem aulas. O Brasil tem aproximadamente 48 milhões e 600 mil crianças, adultos e jovens da educação básica sem aulas, o que envolve 2 milhões e 200 mil docentes e 184 mil escolas. Hoje, nós vimos uma notícia que a França está começando a reabrir as suas escolas, mas eles organizaram uma cartilha com aproximadamente 50 páginas que vai tratar do protocolo das famílias ao levarem as crianças para a escola e todo o procedimento que a escola deve adotar ao receber as crianças, inclusive com uma distância mínima de 1 metro entre uma criança e outra, que vai ser o maior desafio, justamente por conta da socialização, dessa aproximação que as crianças têm. Além disso, nós temos uma outra situação no Brasil relacionada ao acesso à internet. Mais de 1/3 dos domicílios brasileiros ainda não tem nenhuma forma de acesso à internet. E segundo a pesquisa TIC Domicílios em 2017, nós temos cerca de 27 milhões de residências desconectadas, eles não têm nenhum tipo de acesso à internet, enquanto outras 42 milhões acessam a rede via banda larga ou dispositivos móveis. Ainda temos um outro cenário. O índice de residência sem acesso é maior nas classes D e E, 70%. Não tem computador de mesa ou notebook. E 99% da classe A tem algum tipo de acesso. Na classe B e C, varia entre 93% e 69%. Esses são dados da Agência Brasil. Então, ao falar da garantia de direitos à educação em tempos de pandemia, nós temos que considerar todo esse cenário, todas essas demandas e adversidades. Então, eu gostaria de passar a palavra agora para a professora Marialba Carneiro. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Valquíria, por confiar no meu trabalho, na minha trajetória, por estar me permitindo também discutir sobre educação num momento ímpar, num momento diferenciado e preocupante. Trazer o Dr. Luiz Antônio para esse debate, eu acho que é fundamental, e eu já deixo aqui toda a minha admiração pelo Dr. Luiz Antônio, que tanto fez pela educação durante o período em que eu estive presidente na Undime São Paulo, contribuiu de forma muito especial para a primeira infância, as discussões eram grandiosas quando a gente falava de creche e de pré-escola e qual era o papel da creche. O Dr. Luiz contribuiu demais, inclusive com textos norteadores de como nós deveríamos atuar. Esse é um momento delicado e eu acredito que por toda a sua experiência ele pode contribuir muito. Nós estamos, inclusive, aí buscando formas de reposição de aula quando não tem esse dispositivo legal, tanto na LDB como na Constituição, para pré-escola.
só de forma presencial, né? Então, é nesse contexto também que a gente discute como se dar essas relações. Eu costumo e acredito muito que a gente tem que garantir agora são as nossas relações com a família e as formas de dar orientações. Então, muito prazer, doutor Luiz, tê-lo aqui. Que bom, tenho certeza que será um debate rico e que vai contribuir sobremaneira com todos os dirigentes escolares. Bom, eu agradeço muito o convite da Valquíria, é um prazer muito grande reencontrar a Marialba. Realmente fizemos muitos trabalhos em conjunto, como também fiz com a Valquíria, e quem é apaixonado pela educação nunca larga ela, né? Então a gente sai, volta, mas estamos sempre discutindo educação. E agora, mais do que nunca, é extremamente importante discutir educação em face dessa pandemia. A Valquíria veio com os dados referentes às crianças que estão fora da escola e, a nível mundial, esses dados, essas informações chegam a 90% das crianças sem aula. Isso quando a China estava ainda com a quarentena. Agora, retornando, a China voltou a algumas aulas, de forma que nós estamos hoje com em torno de 74% das crianças sem a frequência regular na escola. E aí, Marialba, eu penso que a gente tem que discutir algo que é extremamente novo para nós. Porque nós não passamos por guerra, nós não passamos por desastres ecológicos ou desastres que pudessem interferir na vida da escola. E agora veio uma pandemia, e essa pandemia é algo extremamente novo para todos, não é só para a educação. É bom deixar claro que não é só a educação que está enfrentando esse problema, o comércio, as famílias, todos estão enfrentando esse problema, mas a educação está aí. E nós precisamos discutir o que é que nós vamos fazer com a educação. Ontem eu falava a respeito dessa questão e me veio muito à mente a Constituição de 88. Porque a Constituição de 88 garantiu a educação como direito de todos e um dever de Estado, da família. Então, qual que era nosso trabalho de educador, de gestor, de promotor, de quem quer que seja que lida com a educação? Fazer com que aquilo que está na Constituição se tornasse uma realidade. Ou seja, vamos garantir a educação para todos e uma educação de qualidade. Tá? E é nisso que a gente tem trabalhado. Né? Nós avançamos muito na questão de garantia da educação, universalizamos a pré-escola, estávamos discutindo a questão da qualidade, trabalhando a questão da qualidade. De repente vem a pandemia. E com a pandemia vem o seguinte, aquelas crianças todas que nós conseguimos levar para a escola, agora vão ficar em casa. E aí vem, como é que nós vamos garantir essa educação que estava na Constituição, que é um direito de todos, né? Como é que nós vamos garantir essa educação para essas crianças? E aí vem um problema que a lei, nesse aspecto, é muito interessante, que ela fala que a educação é um direito de todos, dever de Estado e da família. É o artigo 205 da Constituição Federal. E esse artigo, no meu ponto de vista, ele dá uma diretriz muito clara para a educação. Olha, educação, a gente tem que trabalhar assim, família e poder público, Estado. Né? A educação é um direito de todos, é um dever desses dois aqui, da família e o Estado. Quando a família e o Estado funcionam e trabalham de forma harmônica, essa balança fica no meio, fica equilibrada. Agora, quando somente o Estado trabalha e a família deixa de cumprir o dever dela, que é garantir a educação para a criança, sobrecarrega o Estado, né? E a família fica sem nenhuma preocupação. Agora, o inverso também é correto. Quando o Estado não oferece educação e a família tem que garantir essa educação, sobrecarrega a família e o Estado fica sem esse compromisso. Então, esse artigo 205, do meu ponto de vista, ele dá o equilíbrio. E o equilíbrio é que o Estado e a família são responsáveis pela educação dessas crianças. E aí, o que a gente vê com a pandemia? A criança retorna para o lar, fica no lar. E aí, sobrecarrega a família? Como que o Estado vai fazer para que essa balança volte ao equilíbrio? Ou seja, que a família cumpra o papel dela e o Estado também. Porque o que a gente via nos últimos tempos era a família deixando muita responsabilidade para o poder público, o Estado, a escola. Né? E agora parece que com a pandemia inverteu.
né? A família que vai ficar sobrecarregada. Então, o nosso desafio, penso eu, nesse momento, é buscar esse equilíbrio. Como é que a escola, o poder público, garante essa educação para essa criança que está lá na casa dela? E uma educação de qualidade e para todos. E quando eu falo de qualidade para todos, você já começa a fazer um funil. Ou seja, eu vou fazer educação à distância, por internet, computador. A Valquíria já levantou na primeira fala dela como é que está a situação das famílias com relação a esses recursos tecnológicos. Tem muitas famílias que não têm condições e não têm acesso ao recurso tecnológico. Por exemplo, acesso à internet. Num estudo feito por Todos pela Educação, 67% dos domicílios têm internet. Mas a classe menos favorecida, que é a classe D e E, só tem 40%. Então, como é que nós vamos garantir a educação para todos, inclusive para essa classe D e E? Quando você fala de computador, de acesso ao celular, todos são recursos que não chega a ser dominante para todos, não chega a ser igualitário. E isso entra num problema de como eu vou fazer a escola chegar até a família. Então, essas são as observações iniciais que eu queria fazer para esse desafio que nos está posto. Ou seja, como nós vamos garantir a educação para todos e de qualidade. Esse é o nosso desafio. Doutor Luiz, aproveitando a sua fala, eu gostaria de perguntar como a Constituição e a LDB, elas determinam sobre a igualdade de acesso. Qual o dispositivo que está na Constituição? Tanto a Constituição, o Estatuto e a LDB fala que a educação é o direito de todos e que todos devem ter acesso. No artigo 53 do Estatuto, ele fala exatamente isso. Deixa bem claro. Todos têm acesso igualitário à educação. Agora, quando eu falo igualitário, é que todos têm que ter esse mesmo acesso. Quando você fala em educação à distância, por exemplo, eu não sei se eu estou garantindo a igualdade. Porque no Maranhão é um exemplo claro. O Conselho Estadual de Educação regulamentou a educação à distância, computando como hora-aula. Só que 50% dos alunos não têm acesso à internet. Então, essa educação não é para todos. Essa educação não é igualitária. Essa educação não garante que todos venham a ter o mesmo desempenho. E aí, o que acontece? Se a gente não atuar de forma muito clara, muito adequada, aumenta-se a desigualdade. Porque você vai pegar uma escola particular e vai ter um acesso bom, em termos de recursos e etc. Você vai ter alguns alunos da escola pública que também vão ter esse acesso. Mas você tem uma grande maioria que não tem isso daí. Então, nós precisamos trabalhar essa questão, e isso entra, numa outra discussão, Mara? É você saber reorganizar o calendário escolar. Isso daí vai computar como hora-aula? Esse tipo de ensino à distância? Ontem, na Folha de São Paulo, saiu uma reportagem muito grande de pais que estão acionando, pais e professores que estão acionando a justiça para que esse tipo de aula, de horas, não seja computado como hora-aula. Então, você tem, por exemplo, no Paraná, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Sergipe, Pernambuco, Ceará, que são cidades que já estão com medidas judiciais para discutir esse tema. Isso, para nós, é muito importante, porque, veja bem, se você tem uma família que estuda, que trabalha aqui no estado de São Paulo, e aqui se adota como hora-aula essa ensino à distância. Mas no ano que vem, essa família muda para o Paraná, e lá não se adota. Como é que fica essa questão de ensino? Na verdade, o que a gente sente agora, mais do que nunca, é a ausência de um sistema nacional de educação. Nós temos o SUS para a saúde, nós temos o SUAS para assistência, mas nós não temos um sistema de educação. Tanto que, o que aconteceu? Com a pandemia, ficou todo mundo perdido, literalmente perdido. Então, os estados, via Conselho Estadual, começaram a baixar normas, os municípios também, e aí você vê uma diferença muito grande, porque você vai ver, por exemplo, municípios que dão férias e recesso, outros dão suspensão de aula, outro considera carga letiva, quer dizer, não há uma hegemonia, não há uma igualdade, há uma diferença muito grande de tratamento,
entre as redes municipais e estaduais, porque o Estado também, ele trabalhou essa questão. O Estado, por exemplo, teve estados no país que 40% deu férias e recesso, 40% deu suspensão de aula e 20% deu carga horária letiva. E nos municípios, a maioria dos municípios, 63%, suspenderam as aulas e 27,3% deram recesso. Então, veja que entre o Estado e o município já não há uma igualdade de deliberação. Quer dizer, como é que nós vamos tratar essa pandemia? É férias? É recesso? É carga letiva? Como é que nós vamos trabalhar? Então, isso no meu ponto de vista, faltou uma articulação mais efetiva do Conselho Nacional de Educação e dos conselhos estaduais para ter uma mesma linguagem. É claro que a gente tem, cada município, cada estado tem as suas peculiaridades, mas a gente tem que ter uma unidade, porque eu posso estar aqui e amanhã eu posso estar em outro estado. Como é que eu vou lidar com essa situação? O que você acha, Maria Alva, dessa questão? Eu concordo, eu acredito piamente que a ausência desse sistema único de educação, que já estava posto no Plano Nacional de Educação, que ele deveria já em 2 anos estar avançando nesse sentido, mas a gente vive um contexto político que não prosperou essa ideia. Concordo, sim, os entes federativos, cada um dentro dos seus conselhos, estão tomando atitudes, claro que fundamentado na própria LDB, que permite que o ensino fundamental e para o ensino médio a educação à distância como complementar ou em ocasiões especiais como essa agora. E a educação infantil fica ali perdida sem nenhum tipo de fundamentação. Mesmo assim, eu comungo com o que o senhor está dizendo, porque a hora que o Estado de São Paulo, que é o estado do qual eu pertenço, promove essa hora à distância como carga horária efetiva, como é que fica o Estado que não trabalhou dessa forma e como vai acontecer a educação dessa criança quando, por exemplo, passar por uma transferência? Eu acho que isso, e a Valquíria aborda aí um tema de uma quantidade de crianças que não tem essa tecnologia pronta para ter acesso, e aí nós vamos o quê? Aumentando a desigualdade. E tem o problema, nós já temos problemas demais com o fracasso escolar, que o Brasil ainda não deu conta. A última avaliação externa de alfabetização, nós vimos que os dados eram dados muito ruins. 55% das nossas crianças não tinham se apropriado da escrita. Então, agora, num momento de pandemia, que perdas nós teremos? E aí, eu já faço uma pergunta, sabe? Qual seria o papel desse atendimento remoto? O senhor já basicamente já falou um pouco da falha que ele vai ocasionar. Ele realmente intensifica a desigualdade ou nós temos que olhar como é esse o recurso que nós temos e é com ele que eu vou trabalhar? Eu acho que esse ensino remoto nós vamos ter que separar. Primeiro, vamos tratar da educação infantil e ensino remoto. Né? A gente sabe, e acho que todos que nos ouvem sabem, que não há uma legislação específica tratando da educação infantil à distância. Não há e nem deveria ter, porque é totalmente inconcebível se pensar numa educação à distância para creche e pré-escola, certo? Como que a gente pensa isso? Bom, você tem uma sociedade de pediatria recomendando que a criança até os 2 anos de idade não tenha acesso a esses meios de comunicação, tablet, celular e televisão, e que depois tenha acesso apenas 1 hora por dia. Então, a educação infantil, ela tem a ver com a interação com a criança. Né? E o que você vai ver nesse tipo de ação? Uma passividade, uma falta de interação da criança com ausência de interações e brincadeiras. Tá certo? Então, o que deve ser pensado? Deve ser pensado outras formas de se atingir essas crianças. Um dos exemplos que eu acho interessante e que eu já trouxe aqui em uma outra oportunidade foi de Sobral. Sobral, que tem lá o seu maior INDEB, né, do país. Como é que eles estão trabalhando essa questão? Primeiro, eles não consideram a educação à distância na educação infantil. Né? A aprendizagem fica comprometida pela passividade e falta de interação.
E aí, então, eles estão usando de quebra de paradigmas, quer dizer, o que é que eu posso fazer para que essa criança interaja com o professor? Tecnologia como aliada, não como instrumento útil. Instrumento fim, instrumento meio. O fortalecimento do vínculo com a família, fundamental. Quer dizer, eu acho que se a gente quiser discutir educação, de creche para a escola, mais do que nunca a família tem que estar junto. E aí você organiza a rotina e a convivência das crianças dentro de casa, com a hora de brincar, do estudar, do alimentar, do cuidar, do descansar. Você tem os cuidados de higiene, quer dizer, essa questão de lavar a mão vai ser dentro de casa, mas vai ser na escola também depois. Tem a questão do diálogo das crianças com esse momento que nós estamos passando. É uma situação muito grave, quer dizer, como é que você vai lidar com essas coisas com essas crianças? Eu tenho um exemplo do meu neto, a minha filha é médica, está na UTI do hospital, coronavírus. E o meu genro está terminando a faculdade, fazendo as aulas práticas de medicina. Como é que fica esse meu neto diante dessa situação? Como é que nós vamos explicar isso? Como é que nós vamos explicar para ele que eu, avô, não posso ficar perto dele, eu não posso abraçá-lo, eu não posso, tenho que tomar muito cuidado, etc. Quer dizer, como é importante esse aviso para essas crianças. E essa questão de como a escola pode orientar os vínculos da criança com os familiares. Agora, uma coisa bem clara, eu acho que a família e a escola são parceiras, tá? Eu não penso que a escola tem que ficar educando pais, porque não é função dela educar pai. Malemar, ela consegue educar as crianças, mas ela pode dar orientação, recursos, etc. E é nesse sentido que as escolas estão fazendo. Por exemplo, Sobral tem a rodinha de conversa virtual. Então, você pode fazer uma conversa virtual junto com o pai, com a criança e a professora. Essa live que o pessoal faz, essas conversas que nós estamos fazendo aqui, é algo que eu não estava familiarizado, vocês também, tenho certeza, não estavam familiarizados, como a grande maioria dos professores. 67% dos professores não têm essa facilidade para lidar com a tecnologia. E a gente sofre com essa questão, com esse aprendizado, e eles vão sofrer também, é óbvio. E aí você tem que casar isso daí, quer dizer, vamos ter que dar formação para o professor, também nesse aspecto, e o professor fazer esse tipo de trabalho com os pais. Então, na educação infantil, totalmente descartada essa questão do ensino à distância. Nas outras modalidades, ensino fundamental, ensino médio, eu acho que é viável em termos. Você, por exemplo, descarte o ensino fundamental 1, porque está na hora da alfabetização. Como é que eu vou alfabetizar uma criança por vídeo? Ou por televisão, ou por rádio, que é o acesso que todos têm, é rádio e televisão. Então, a gente tem que repensar essa questão de alfabetização dessas crianças. Agora, o ensino fundamental 2 e ensino médio, você vai ter outras formas de ação, até porque já são maiores, são crescidos e tem como lidar, ou às vezes lidam melhor do que muitos professores, muitos da gente aqui com a tecnologia. Então, nessa modalidade de ensino, eu penso que é viável, mas tem que garantir a igualdade. Porque quando você pega esses acionamentos que estão tendo na justiça para que não se garanta essa reorganização do calendário, é porque falta igualdade. Você tem que garantir computador, você tem que garantir tablet, você tem que garantir smartphone, o que for, e internet para todos. Senão, nós só vamos aprofundar essa desigualdade. E esse tal desafio posto para todos os secretários municipais de educação. Como é que eu lido com o ensino rural, aqui no Pontal do Paranapanema, nas escolas rurais? Como é que isso vai ser trabalhado? Como é que vai ser trabalhado o quilombola? Então, nós temos uma diversidade muito grande de problemas que nós vamos precisar repensar. Como que nós vamos ter condições de fazer? Nesse sentido, eu acho, Mariel, que a gente tem que ter um plano de curto e médio prazo. E sem medo de errar. Porque ninguém tem a resposta certa para tudo. Isso é novo? É novo. Então, nós vamos tentar acertar. Mas se errar, a gente tenta arrumar e continuamos tentando. Então, você tem que ter um plano a médio prazo, a curto prazo e a médio prazo. A professora Rita Coelho falava assim, olha, isso aí é uma situação excepcional,
E a gente já trabalhou com situações excepcionais da educação. Já convivemos com greve de 3 meses de professores, de greve. E deu para se resolver a situação do calendário. Eu acho que, em parte, ela tem razão, mas eu acho que vai passar um pouco de 3 meses. Ou mais de 3 meses. E aí a gente tem que ver o que é que vai ser feito depois desses 3 meses. Né? Então, esse plano é extremamente importante. Segundo, a gente tem que saber utilizar a estrutura que a gente dispõe. Não adianta a gente ficar inventando, se nós tivéssemos uma internet a cabo para todos os alunos. Não temos. O que é que a gente tem? É rádio? É televisão? O que é? Qual é o nosso recurso? É material didático impresso? Então, a gente tem que utilizar aquilo que a gente tem disponibilidade. A gente tem que combinar a tecnologia. Não adianta eu falar que a educação à distância vai ser só via internet. Eu posso ter material impresso, não tem problema nenhum. Eu posso tentar ter aula virtual, tudo bem. Né? Então, a gente tem que ter essa combinação de tecnologias, a gente tem que selecionar os conteúdos que a gente já dispõe e incentivar o engajamento da família. Hoje eu estava discutindo em casa essa questão do engajamento de família e já tem funcionários solicitando aos patrões que dispensem ele em determinada hora para acompanhar o filho na educação. Porque são pais de crianças pequenas que teriam que ter uma certa disponibilidade para o filho. Porque não adianta você também pensar, porque você está em casa, você vai ensinar a criança. Não, mas você também está em home office, você está trabalhando também. Então, vamos pegar um professor. Quer dizer, o professor tem que dar aula para as outras crianças e não vai poder ter tempo para cuidar do filho dele? Como é que isso funciona? Então, essas são situações que nós temos que pensar. Né? E uma situação também que eu acho muito interessante, Mariaula, é que a gente tem que pensar o agora e tem que pensar o depois. Quer dizer, como é que vai ser a pós-pandemia? Tem muitos países que já estão na pós-pandemia, que a gente pode tirar alguns exemplos dele, mas nós vamos ter que pensar isso, porque as escolas não vão ficar fechadas para sempre, elas vão reabrir. E se elas vão reabrir, como elas vão reabrir? A preocupação que a gente tem hoje do Ministério Público é a questão da evasão e o abandono escolar. Quer dizer, será que vai proporcionar tanto abandono e tanta evasão escolar? Da mesma coisa a questão das desigualdades, porque vai acentuar essa desigualdade. E aí a gente teria que fazer o quê? A gente teria que tentar reduzir essa desigualdade. Aqueles que não tiveram um desenvolvimento adequado em termos em razão da pandemia, como que nós vamos trabalhar a recuperação desses alunos? E uma questão que me preocupa muito é a saúde mental, tanto do aluno como do professor, que eu acho que a gente tem que pensar. Todo mundo está sofrendo pandemia, mas o professor também. E a gente tem que trabalhar essa questão. Né? Então, essas são algumas ações que eu vejo da educação à distância, sabe, Mariana? Eu acho que precisamos colocar na pauta aí de discussão. Doutor Luiz, queria aproveitar que o senhor fez essa fala em relação à educação infantil. Hoje pela manhã eu tive uma consulta de um sindicato aqui da nossa região. Eu dei a seguinte orientação, que eles fizessem uma cartilha de orientações para as famílias, não no sentido da educação formal. Até porque, considerando o eixo da Base Nacional Comum Curricular, interações e brincadeiras. Então, uma cartilha de sugestões, porque, como o senhor colocou, são diversos cenários familiares diferentes. Por exemplo, na região norte, eles estão lidando de frente mesmo com a questão da mortalidade. Imagina o impacto que isso está acontecendo para as famílias. Aqui na região sul é um pouco menos, né? É bem diferente a situação. No entanto, esse período fica mais tempo com a família, então muitas vezes acaba até a criatividade. Então essa cartilha de sugestão, né, de brincadeiras, de interações, seria uma forma de promover esse diálogo entre as crianças e os pais, mas não no sentido da educação formal. Eu acredito que o atendimento remoto, ele vai ser muito mais útil no pós-pandemia, como o senhor estava falando agora há pouco, porque daí os professores vão poder promover muito mais atividades para os alunos e ofertar, mas orientando esse aluno em sala. Porque o que a gente vê agora são muitos alunos perdidos, eles têm problema para entrar, né,
na ferramenta, na plataforma, e também tem problemas para desenvolver o conteúdo, porque eles precisam dessa proximidade. Então, eu acredito que o atendimento remoto vai ser um legado muito bom, uma ferramenta muito boa para depois. Eu acho. Marialba, por favor, eu falei bastante. Fala um pouquinho, depois eu completo. Marjorie. Sim, Valquíria, eu acredito que é muito relevante essa cartilha, é uma cartilha de orientações, considerando os pilares da BNCC. Já tem estudo da OCDE, por isso essa preocupação de que a escola, mesmo que de forma remota, ela desse orientações aos pais, porque quanto mais a criança fica sem esse saber sistematizado, com orientações para desenvolvimento para a criança, a gente sabe das perdas cognitivas e das perdas daquelas habilidades que eles já haviam se apropriado. Esse é o grande cenário e a grande preocupação dos educadores, né? Não perder tudo aquilo que já foi feito. Nós sabemos, gente, que tudo que está sendo elaborado está longe de ser, mas muito longe de ser o ideal. O Dr. Luiz bem colocou aí as questões da desigualdade que pode ficar mais latente ainda, considerando esse universo que a Valquíria tão bem mostrou, dos números da quantidade de pessoas que ainda não estão ali tendo acesso a essas ferramentas, né? O Estado de São Paulo, por exemplo, baixou um aplicativo gratuitamente em que todos os alunos têm acesso, mas a gente ainda tem realidades de assentamento, de alunos que não possuem essa ferramenta. Para isso, tem um canal de televisão que também estão reproduzindo as aulas, mas alguns alunos também com dificuldade. E o Dr. Luiz trouxe ali algo que é bem preocupante, essa busca ativa, porque nesse movimento de educação à distância, muitos alunos não estão frequentando essas aulas. De que forma que esses professores e essa escola vai lidar com isso? Dr. Luiz abordou a questão de seleção de conteúdos, a gente sabe de habilidades estruturantes que a escola não pode deixar perder, do engajamento da família, que já era algo que a gente vinha lutando e que talvez a pandemia está trazendo isso. Se é que tem algum lado bom, esse é o lado bom, porque você percebe a família mais próxima. Eu estava até ontem dentro da escola e percebi já isso. E ninguém, ou eu penso que uma parte ainda não está pensando algo que o Dr. Luiz trouxe. De que forma que nós vamos reabrir essa escola? Qual é o projeto pedagógico que essa escola tem que pensar? O Conselho Estadual de Paulista colocou da importância de todas essas atividades serem registradas para contar, não só com o objetivo de contar na carga horária, mas de ver a qualidade de tudo que foi desenvolvido com esses alunos, da sequência didática e de que ferramentas de avaliação nós vamos utilizar. Mas que isso tem que ser muito bem registrado e que esse diálogo tem que estar muito próximo desses pais. E outra questão que eu achei fundamental, gente, e que precisam todos os educadores e as grandes lideranças pensar, e vale aí, Dr. Luiz e Valquíria, mais uma live, quem sabe, porque eu ainda não ouvi ninguém falar isso, como é que está a saúde psicológica desse professor? Alguém está pensando nisso? Porque eu faço aqui um desabafo. Nos 3 primeiros dias de reuniões à distância com a secretaria, eu comecei a não saber muito lidar com aquele universo, porque cada um tem o seu horário e aí você tem que entrar no horário que cada um coloca lá e você não tem todas essas ferramentas. Como é que esse professor está lidando com tudo isso? Então, é algo a se pensar, tá? Então, resumindo, pensar como que essa escola vai receber esses alunos depois, que recuperação será feita e que tipo de atendimento esses professores estão tendo dessas secretarias nesse momento. Uhum. Marialba, muito bem lembrada a questão da saúde emocional do professor. Inclusive, aproveitar, deixa aqui, eu fiz um convite também para o Rossandro Klinge. Ele ficou de falar sobre isso no início do mês que vem. Ele está com a agenda bem cheia agora, mas ele quer tratar sobre esse assunto. Quem sabe a gente possa fazer um outro encontro desse, nós 3 e mais o Rossandro, né? Acho que ficaria bem interessante. Mas acho que o desafio maior mesmo, como bem colocou o Dr. Luiz e você, né, é a questão do pós-pandemia, porque o atendimento remoto, ele promove esse diálogo, infelizmente não atende a todos, mas é necessário nessa promoção de vínculo entre a escola,
o aluno e a família, mas eu acredito que depois nós teremos uma realidade altamente complexa, até mais do que agora, que serão as salas multisseriadas, porque o atendimento remoto nós vamos ter que fazer uma avaliação diagnóstica, verificar em que situação pedagógica de avanço ou retrocesso se encontra cada aluno, e o professor vai ter que ter uma eficiência muito grande, né, na organização desses conteúdos, na revalidação da proposta pedagógica, para poder atender, inclusive no seu plano de trabalho docente, essa diversidade, esse quebra-cabeça que vai estar dentro da sala de aula. Legal. E a Marja está avisando que nós temos 6 minutos, daí depois nós vamos passar para a segunda parte. Então, tá. Então, eu queria responder a pergunta que você tinha feito, desse manual, dessa orientação. Uma das coisas que a gente tem que ver o lado positivo da pandemia. A Maria Alba lembrou a questão da família. Realmente, eu acho que a família, a gente sempre buscava a família e a família estava refratária. Agora, acho que ela vai dar mais valor ao professor e vai sentir a importância da escola na vida dessas crianças. Então, eu acho que esse é um ponto realmente positivo. E aí a gente tem que pensar pós-pandemia, como é que nós vamos manter esse vínculo que estabeleceu-se com a família. Como que a escola vai manter esse vínculo? Né? Esse é um fato positivo. O outro fato positivo que eu também acho, Maria Alba, é o fato do acesso aos professores aos meios tecnológicos. Porque estava numa situação muito cômoda, né, dele ministrar aula como ele sempre ministrou. E, de repente, vem uma novidade, ele vai ter que fazer algum tipo de ação diferente. Então, isso provoca, né, uma mudança no professor. Eu acho que também é interessante. E uma outra questão, Valquíria, que eu percebi, é como surgiram informações e apoio para os professores e para as famílias. Então, se você pegar, por exemplo, desde os sites oficiais, por exemplo, Campanha Nacional do Direito à Educação, tem guias lançados sobre a proteção no contexto da pandemia, o CONSED, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FDNDE, os materiais de plataforma, os vídeos que foram colocados, o site da Nova Escola, o Aprendendo Sempre, o Aprendendo Zap, que é via celular, o CIEB, que é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, a Sociedade Brasileira de Computação tem um material de apoio à distância muito interessante. O que a gente então percebeu? Que tem muito material agora aí. Está sobrando. Né? E aí a gente tem que pensar em como trabalhar esse material. Às vezes, é muito importante você ter um boletim, um material, uma cartilha específica daquela escola para aqueles pais. É importante? É interessante. Mas você tem aí outros meios que você tem que apontar. Ó, pai, tem isso daqui, tem isso aqui outro, tem esse aqui que você pode pegar. Né? Não precisamos ficar inventando a roda. Muita gente já está na frente. Tem vídeos e mais vídeos. Livro de leitura, como é que eu vou fazer essas atividades de leitura lá na escola ou na família? Como que vai ser feita essa leitura? Então, eu acho que o mais importante mesmo é reorganizar todo esse material para saber como que nós vamos trabalhar. Quer dizer, eu faço aqui um material para os pais, mas focando a minha realidade e oferecendo para eles outras realidades, outros pontos de vista, né? Que você tem aí à vontade para se fazer. E a gente sempre pensa no seguinte: aprendizagem remota não é solução, né? É uma política de redução de danos, certo? A tecnologia não vai substituir o professor. Isso eu tenho a clareza. O professor vai continuar sendo professor, vai ter tecnologia, mas professor é professor, né? Então, a gente tem que saber trabalhar essas situações dentro dessa realidade que nós estamos vivendo. Ok. Então, vamos encerrar essa primeira parte para a gente iniciar a próxima, ok? Ok. Gostaria de falar mais alguma coisa, Maria Alba, para encerrar? Eu comungo com o que o Dr. Luiz acabou de dizer, que de fato nós temos inúmeros instrumentos que podem ser consultados e que às vezes nós não utilizamos. Você vê, até o próprio sindicato talvez desconheça que existem tantos instrumentos para
serem pesquisados e que podem ser indicados aos pais para que eles utilizem no seu dia a dia. Certo. Não. Até daqui a pouco. Então tá. Até já. Tchau, tchau.